I had had this eureka, aha sensation 1,000 times in those years. And I had it again. I said, I've got it. And I went back to the hospital, got a freshly extracted intracapsular cataract, brought it back to his office, and took his ultrasonic drill, and for the first time, I was able to gently subscribe lines onto the cataract without it moving away, without it jumping away. Quem observa hoje a cirurgia de catarata por facoemulsificação, realizada em 10 minutos, com lentes dobráveis que passam por incisões autocelantes de 2 mm, com viscoelásticos de alta densidade e aparelhos que usam controles eletrônicos de fluxo ultrassom, não imagina que essa cirurgia surgiu quando não existia DSS, viscoelástico e o microscópio sequer era utilizado. Tudo isso quando, ainda por cima, a lente intraocular era vista como algo que não deveria nunca ser implantado. Also, at that time, attending all of the American Cataract Society meetings, met Paulo Fontes, who was a wonderful surgeon. I met Miguel Padilla, who was a wonderful surgeon. They were both taking phaco back to Brazil. And it was very difficult to take this operation to another country because no matter where you went, you were condemned. You were crucified. And those early pioneers paid the price. Their reputations suffered, but they believed in what they were doing, and they ultimately changed the way ophthalmology was practiced all around the world. Essa é a história destes loucos, destes rebeldes, destes que pensam diferente. São loucos porque quando alguém é louco o suficiente em pensar que pode mudar o mundo, geralmente consegue. O Factorelli foi assistir a um congresso. Naquela época, era muito comum os médicos brasileiros irem mais à Europa do que aos Estados Unidos. Na verdade, a Europa exercia uma influência cultural e científica muito forte na América Latina. Então, muitos profissionais faziam questão de fazer seus cursos de aperfeiçoamento, principalmente no Instituto Barraquer, na Espanha. E o Barraquer, logo no início dos implantes intraoculares, na década de 50, ele também se empolgou e chegou a fazer mais de 400 implantes intraoculares. E, é lógico, pagou um alto preço. Ele teve que explantar quase todas as lentes que ele implantou. Foram mais de 400 lentes intraoculares que ele explantou. E ele ficou praticamente em verdadeiro estado de choque. E esse trauma que ele sofreu, ele acabou transmitindo para toda a América Latina. Ninguém queria saber de implantes intraoculares na década de 70, 80, porque sabiam da má experiência do Barraquer. Quando começou aqui, tinha muita resistência dos caras que eram proeminentes na época, que não acreditavam. Então nós tínhamos um problema, né? Não tinha quem perguntar, né? Ninguém fazia isso aqui, então a gente tinha que viajar aos Estados Unidos todo ano, né, para acompanhar as coisas, para saber onde é que a gente podia melhorar. Então a gente passou por todos os facoemulsificadores até hoje, todos eles a gente foi passando um em cada um, a gente ganhava um pouquinho mais de segurança, entendeu? Mas a dificuldade do início foi essa, com quem aprender? A gente teve que aprender com nossos próprios erros. Afonso Factorelli era professor com título de livre-docente, e é curioso que ele acabou, em função da facoemulsificação, se afastando da universidade. Ele renunciou, ele pediu demissão, porque ele achava que lá dentro da universidade ele não teria espaço para poder se dedicar integralmente à facoemulsificação e aos implantes intraoculares. O problema é que desde aquela época as universidades também tinham problemas de financiamento.
Você vê, o próprio equipamento ficou à disposição da UERJ, como era chamada, Universidade do Estado da Guanabara, e não conseguiu viabilizar uma maneira de adquirir e ficar com o equipamento. Nós fomos obrigados a procurar uma outra entidade e fomos encontrar na irmã Matilde, lá no Hospital São Vicente de Paulo, as condições para que aquele equipamento que veio em demonstração ficasse no país. Então ela adquiriu o aparelho e colocou lá no Hospital São Vicente de Paulo. E lá nós passamos a ficar integralmente, nós operávamos de segunda a sexta. Primeiro nós fizemos uma série de wet labs lá mesmo, dentro do hospital, e depois começamos a dar cursos para os colegas que quisessem vir ao Rio aprender a facoemulsificação. A primeira cirurgia no Brasil, a primeira demonstração, foi feita pelo Sinskey, em agosto de 1975, no Hospital Pedro Ernesto. A transição foi muito abrupta aqui no Brasil, tá certo? A gente não usava microscópio. Então, quando eu comecei a dar o curso, eu vi a extrema dificuldade que as pessoas tinham. Os cirurgiões mais antigos, o cara não estava acostumado com isso. O que ele estava acostumado? Botava a lupa, tá certo? O pé dele ele cruzava lá embaixo e ele ficava ali e não mexia mais nada. De repente, ele passou a precisar os dois pés para focalizar, usar no aspirador e segurar as duas mãos. Eu achei que isso era muita dificuldade e foi a dificuldade que eu tive. Então a gente começou a dar curso de extracapsular. Eu acho que o acerto que a gente teve foi dividir o conhecimento. Ensinar. Aí eu acho que talvez, minha visão, é que o prestígio que possa ter eu e Padilha hoje a nível nacional se deve muito mais pelo fato da gente ter ensinado do que propriamente pelo fato de ter sido pioneiro em alguma coisa. A microcirurgia representa um campo totalmente novo em diversas áreas da medicina. Na oftalmologia, o microscópio proporcionou o advento de novas técnicas, tornou o ato cirúrgico mais rigoroso e, de certo modo, menos traumático. As dificuldades naturais da técnica cirúrgica podem ser em grande parte superadas com os meios de que dispomos atualmente. Embora sejam um pouco mais dispendiosos, possibilitam um melhor prognóstico e compensam amplamente o seu emprego. A aspiração se faz por unidade de vácuo com controle regulável. Estas duas funções estão conjugadas na caneta, em cuja extremidade encontram-se os orifícios correspondentes. Na ponta da caneta que o cirurgião introduz na câmara anterior do olho, encontram-se os orifícios de entrada e de saída de líquidos. A tensão ocular é mantida automaticamente por meio de válvula de controle, que é um dos pontos mais importantes deste equipamento. Antes de descrevermos a cirurgia da catarata pela técnica extracapsular programada, eu quero chamar a atenção para a diferença fundamental que existe entre essa técnica e a extracapsular acidental, aquela que ocorre quando, no curso de uma cirurgia planejada para ser intracapsular, ocorre a ruptura não intencional da cápsula posterior. Ora, nessa situação, a abertura da cápsula não se faz no ponto certo. A incisão esclerocorneana é maior e, o que é mais importante de tudo, não há uma remoção total das massas cristalinianas. É uma situação atípica que difere totalmente daquela que nós vamos mostrar nesse programa depois de uma breve introdução histórica. Foi Daviel, cirurgião oftalmologista em Marsella, França, que sistematizou...
A cirurgia do implante intraocular começa quando termina a remoção da catarata, quer seja realizada pela técnica intracapsular, quer pelas técnicas extracapsulares. Estamos de acordo com Binkhorst e muitos outros cirurgiões que reconhecem ser a técnica extracapsular a ideal para a realização deste tipo de cirurgia. Realizamos a extração do núcleo e córtex cristaliniano pela extracapsular planejada, como mostrado anteriormente, ou pela facoemulsificação de Kellman em câmara posterior. Terminada a aspiração de todo o córtex, os tempos cirúrgicos que se seguem são os seguintes. Reabertura da incisão para mais ou menos 8 milímetros. Injeção de bolha de ar na câmara anterior. A procura de imperfeições na lente deve ser uma constante. A lente deve ser introduzida no olho sempre sob ar. Uma vez colocada, deve ser posicionada corretamente. Depois, realizam-se uma ou duas iridectomias periféricas. Remove-se o ar da câmara anterior. O fechamento da ferida operatória deve ser hermético. A cápsula posterior é aberta por baixo da lente através da iridectomia. O instrumental é o adequado a cada tipo de implante. Entre os principais, assinalamos o Sinskey Hook, as pinças de McPherson longa e curta, o compasso com o qual se mede a abertura ideal para a passagem da lente, a espátula de Hirschman, a pinça de arruga utilizada para segurar a lente de Choice. A régua é indispensável para medir as lentes da câmara anterior. No caso da intracapsular, o Lens Glide. A seguir, uma cirurgia da catarata congênita, onde após a colocação rotineira do blefarostato e a fixação dos retos superior e inferior, procedemos à incisão da córnea em média de 3 milímetros. Note-se a introdução do cistítomo com irrigação e a abertura da cápsula anterior. A ponta de irrigação e aspiração foi introduzida no interior do olho. A aspiração é feita de acordo com as conveniências e a localização das massas. Quando a aspiração se processa diretamente junto a um setor da íris... Então, o Kellman introduziu em 67, introduziu, né, com muita crítica, com muito problema, né? Em 82, eu testemunhei lá, eu fiquei lá um ano lá e praticamente ninguém fazia. Mas interessante é que lá no Manhattan Rainier, que é um hospital já tem mais de 100 anos, né, que fica lá na rua 64, entre a 2ª e a 3ª Avenida, e era um hospital, foi o berço da facoemulsificação. O Kellman, em 67, ele fez todas as cirurgias lá. E, no entanto, quando eu cheguei lá em 82, eu fiquei impressionado porque ninguém fazia facoemulsificação e tinha uma série de aparelhos lá de facoemulsificação, todos colocados num cantinho, mas ninguém fazia. E por isso que a faco teve problema nesse período, porque não tinha lente dobrável, e para que eu ia fazer uma incisão de 3.2 se eu ia usar uma lente de 6.7, você entendeu? Então a faco ficou patinando muito tempo, nesse período aí, depois de 80 que eu cheguei, né? Quase 20 anos. Por causa disso, ficou essa coisa empacada aí, o pessoal não querendo entrar por causa do tamanho da incisão que tinha que abrir de novo, né? O obstáculo a vencer era, né, colocar uma lente com uma incisão pequena. Esse que era o nó da época, né? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, até 84, que foi outro marco importante, lá nos Estados Unidos, eram pouquíssimos que faziam. Eu posso aqui citar para você aqui o Kratz, Richard Kratz, e o Sinskey, que era muito ligado, foi muito ligado ao pessoal do Moacir, Pedro Moacir e Fatorelli, e os mais novos, que eram o PC e o Padilha, né? Mas praticamente
de 67 até 84, praticamente não existia Faco. O Faco surgiu, o Faco começou a vingar mesmo com o surgimento da lente dobrável de Masako Tako, a famosa Masako Tako, foi em 1984. Aí que foi o turning point mesmo da Faco Multiplicação. Dr. Thomas Masako, an excellent innovative surgeon from Van Nuys, California, has championed one of the hottest items in ophthalmology, the soft implant. He'll now share his thoughts with us on new materials. I'm Dr. Tom Masako from Van Nuys, California. I'd like to talk to you for a few minutes about some of the new and exciting developments in implant lenses, especially with regard to new materials and new designs. As most of you are aware, implant lenses have been made from polymethyl methacrylate almost exclusively. Over the last 30 years, we have also seen that most implants have been placed through large incisions and that cataracts have been removed through large incisions. Approximately 4 years ago, I began to develop an implant lens designed specifically to have an optic zone of 6 millimeters, but to be able to be compressed to 3 millimeters for placement through a phacoemulsion wound. The first slide here will show the design of this lens. E a gente estava lá, eu e o Padilha, nós estávamos lá, quando o Masako colocou lá a primeira lente dobrável. Aí a gente falou assim, caramba, agora tá aí o problema. O último problema que restava, né, era colocar a lente sem precisar aumentar a incisão. Se o cara já bandou o negócio aqui, acabou o problema. Mas aí começaram os problemas com as lentes de silicone. Aí toda vez que você achava uma chave de um problema, trocava a fechadura, você tinha que correr atrás do outro problema. MacGyver, você chama MacGyver. Não tinha viscoelástico. Não, a caneta de Faco era o MVS que eu usava. O MVS era um aparelho de Venturi e a caneta era uma arma. Se você quisesse, você não precisava de porreta, era só usar a caneta. A caneta esquentava. Você às vezes tinha que molhar uma compressa para poder segurar quando passava muito tempo. E passava muito tempo de Faco porque era muito dura as cataratas. Esquentava na mão. Você fazia uma capsulotomia árvore de Natal, a pupila fechava, então era complicado. Aí começou a aparecer, foi nessa época que apareceu o Rilon. Na minha opinião, 3 grandes fatores que fizeram a Faco evoluir. A primeira delas foi o Rilon, que protegeu a córnea, tá certo? A segunda foi a cápsula Rexis. E a terceira foi o Divide and Conquer. Eu até brinquei numa reunião do CRM. Então, o que eu faço com a minha clínica? Eu tenho uma clínica de cirurgia experimental, porque catalogaram tudo como experimental. E era, pra gente que estava fazendo, era uma coisa quase que habitual. Eu comprei junto com o Coso, o Marivaldo, várias pessoas no Santa Cruz, um site. Não sei se era uma bomba, fechava, abria, como chama? Diafragmática. E aí, esse já estava mais avançado, esse já tinha vitreia, já estava... mas antes tive um Daisy e tivemos o Universal, o primeiro Universal, quando a cirúrgica da Alco entrou no Brasil, a gente teve o primeiro Faco deles, depois fomos para o 10,000. Na época do 10,000 já estava melhor. E aí acho que o Gimbal já tinha escrito a cápsula Rex, porque antes não tinha nem cápsula Rex. Quando entrou o Rilon, nossa, que maravilha! Pôr uma córnea, fazer uma cirurgia com o Rilon, fazer uma capsulotomia com o Rilon, que antes era aquoso e bolha de ar. A grande explosão se deu assim no finalzinho dos anos 80, no início dos 90. Aí virou. Eu cheguei um dia na academia e falei assim, alguma coisa está diferente, certo?
Então era assim, me lembro que era a Alcon, a Allergan e acho que não sei se era a Storrs, tá? Eles estavam com umas máquinas, aquele tumulto de gente vendo todas as aulas, de uma hora para outra os americanos começaram a fazer e chamou a atenção. Eu dediquei aquela academia, certo? Só para ver Faco. Tá? Aí, no final dos anos 80. Comecinho dos 90, mas é indefinido por aí. A data exata por dizer porque logo que voltei, certo? O Tadeu me telefonou para eu ser diretor científico da sociedade. De catarata refrativa, né? Mas aí, no segundo dia eu passei umas 4 horas no stand dela. Tá? E eu tentava, treinava e vi. No terceiro dia os caras não iam, mas o Wagner estava perto de mim. Certo? Aí o dia que fechava a academia eu falei assim, Wagner, esse negócio vai dar certo. Tá? Tem toda a pinta que vai dar certo. O curso que eu fiz foi um wet lab que a Alcon promovia em alguns lugares, né, de clínicas maiores. E, na verdade, quem estava inscrito para fazer esse curso era o meu marido, o Eude, né? Aí, na última hora, ele disse assim para mim, não, é melhor você fazer, porque eu acho que você vai aprender mais rápido. Aí eu fui no lugar dele, então no Hope tinha, não me lembro direito, mas parece um subsolo, alguma coisa assim, onde foram montados vários, 3 ou 4 equipamentos de Faco Universal 1, e a gente fez o wet lab de Faco durante 4 dias, e na sexta-feira a gente teria que, vamos dizer assim, fazer uma cirurgia, né? Então, o meu aprendizado de Faco foi esse. Eu tive 4 dias de wet lab e no dia da minha cirurgia eu fiz, né? E eu voltei para casa muito alegre e tal, e a partir daí nunca mais parei. Os 25 anos que eu passei na universidade foram fantásticos, porque o contato com os residentes é uma coisa que não tem um valor imenso, porque eles são a fonte inspiradora mesmo do desenvolvimento, sabe? Muito interessante esse contato com os residentes da oftalmologia. Eu prezo demais, porque eu passei 25 anos lá e hoje todos os residentes eu encontro nos congressos são amigos, né? São colegas mesmo. Fattorelli foi meu professor na faculdade, tá? Aí, posteriormente, quando ele e o Pedro Moacir resolveram tocar o negócio da Faco adiante, cada um convidou um, tá? E nisso eu já tinha terminado a minha residência. E eu queria alguma coisa ligada à cirurgia, porque eu sempre gostei de cirurgia, não queria uma especialidade clínica. Então eu tinha um consultório na Tijuca, perto do Fattorelli, de vez em quando eu ia lá, no consultório dele, bater papo com ele. Ele disse, rapaz, tem um negócio desse, eu não quero ir para lá, aí acabei indo para lá. Entendeu? Aliás, no início eu nem entendi muito bem se ele estava me convidando mesmo para participar da equipe ou se ele estava me convidando só para ir visitar. A mesma coisa fez o Padilha, que o Padilha foi colega de turma do Cláudio, que é um dos filhos do Pedro Moacir, que é pediatra. Então aí que a gente montou, o Pedro Moacir convidou o Padilha e o Fattorelli me convidou, e aí nós montamos a equipe lá do São Vicente de Paulo. Dinheiro próprio. Dinheiro próprio mesmo. Nós pagamos nossas viagens, não tinha bolsas de nada disso. O negócio era, nós estávamos investindo em nós próprios. E foi dessa maneira. A minha mulher já tinha morado nos Estados Unidos. Aliás, é uma coisa interessante isso, porque a Regina estudou em Davis. Ela é professora de literatura e cultura americana e inglesa. Mas ela, é incrível a memória dela, ela se integrou completamente à cultura americana. Então ela conhecia filmes, artistas, músicas. Então isso aí parece que não é nada, mas em termos de diplomacia, os americanos adoravam a Regina sempre. Viajavam com família para lá? Eu viajava sempre com a minha esposa, com os filhos poucas vezes. Poucas vezes eu fui aos Estados Unidos com os filhos, mas levei-os várias vezes. Levei-os uma vez a Napa Valley, ficamos lá na casa do Sinsky. Mas, de qualquer maneira, a intimidade que nós conseguimos, né, com os americanos foi muito grande. Essa geração toda, que infelizmente está indo embora, né, foi um período realmente
muito, muito rico. E a recíproca era verdadeira. O Sinski, foi ele quem recebeu lá o Pedro Maci e o Fatorelli para fazer os cursos. Posteriormente, Padilha foi. Eu queria, todo mundo tinha ido, né? O Padilha tinha ido, o Fatorelli, e eu não tinha ido. Só que eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu resolvi, eu tinha um Fusquinha, vendi o Fusca para o contador do hospital e falei para o Sinski que eu ia lá, ia ficar com ele lá. Ele me hospedou na casa dele, cara. Eu fiquei lá uma semana na casa dele. Então ele foi um sujeito assim, recebeu a gente de uma maneira. Aí eu saía de lá e eu queria ir visitar o Binkhorst na Holanda e visitar o Arnott também em Londres. Porra, o Sinski pegou o telefone e ligou para os caras, tá indo um amigo meu aí. Pô, você já pensou que você chega num lugar desse? Uma reclamação com o Cucaracho, né? O Cucaracho chega lá e o cara te recebe, leva pro negócio. Foi um negócio assim, é um cara que eu tenho uma gratidão. Mudou um pouco a configuração disto. Eu não sei hoje, eu estou vendo que tem uma entrada ali lateral, que a gente pode até entrar por curiosidade, só para saber o que foi feito do centro cirúrgico. O centro cirúrgico funcionava, a gente entrava aqui, tomava essa direção, ficava ali a sala de cirurgia. Na verdade, para fazer um sumário disso tudo, foi um processo realmente extremamente desgastante. A comunicação era complicada, era difícil, caríssimo para falar com os Estados Unidos e trocar ideias. Né? Então isso tudo impunha uma série de barreiras que a gente tinha que enfrentar. Muita gente vinha de fora do Brasil. Eu me lembro que o José Barraquer veio assistir nossas cirurgias aqui no Brasil. Eu tive essa grata surpresa de ter conhecido o inventor da faca, o Kelman, né? E ele esteve na minha clínica 2 vezes. E quando ele foi visitar o bloco lá e viu que eu operava numa cadeira de dentista, que eu opero até hoje, eu opero em cadeira de dentista, né? Ele assentou na cadeira assim, deu uma risada e falou assim, aqui foi o início de tudo.